Na aula de agora e na próxima, a gente vai focar um pouco nos equipamentos de redes, então. Nessa aula a gente vai falar sobre roteadores, switches e proxies, que são equipamentos mais voltados para o tráfego em si, né, da comunicação das redes. E na próxima aula a gente vai focar em mecanismos de defesa de redes, como Firewall, Web Application Firewall, IDS e IPS. Bom, começando pelo roteador. O roteador, a função dele é interligar diferentes redes. Então, por exemplo, na aula passada a gente viu que um roteador que estava ligando as diferentes sub-redes, certo? O roteador também liga o seu computador, que tem um IP privado, com a internet. Então ele está ligando a sua rede privada com uma rede pública que é a internet. E para isso ele utiliza aí o protocolo NAT, como a gente já falou. Os roteadores também são responsáveis normalmente por trabalhar com o protocolo DHCP, que é aquele protocolo que vai dar dinamicamente, né, e atribuir os IPs para cada máquina. E também, estaticamente, ele atribui os IPs para cada máquina que está na rede. Tá? Algumas empresas maiores têm servidores específicos que trabalham somente com DHCP, mas na sua casa, com certeza, o roteador faz essa função e em redes menores também é o próprio roteador. Então, o exemplo prático é basicamente o que eu dei agora, né? O exemplo prático que está aqui, que é o seu roteador doméstico conectando sua rede local à internet. E aí, só por curiosidade, o roteador trabalha na camada 3 do modelo OSI, né? Então, até o próprio exemplo que a gente deu era da nossa, né, na aula de OSI, o exemplo que a gente deu era da nossa máquina conectando a internet, que é justamente aí a função de um roteador. Falando sobre o switch ele é um equipamento mais simples, tá? E também tem os hubs, tá? A diferença de switch e hubs é que o switch ele serve para conectar dispositivos dentro da mesma rede. Um hub também faz isso, só que o hub não sabe diferenciar para quem que vai aquele pacote em específico, então ele manda para todo mundo na rede. E não confunda com a comunicação do broadcast. A comunicação do broadcast não tem o conteúdo da informação que tu quer passar, serve só para descobrir quem é aquele endereço IP, por exemplo, no caso do ARP. Mas o hub ele não sabe, então para quem tem que mandar, então ele manda para todo mundo aquela informação, então todo mundo aí vai ter acesso e isso de certa forma é um perigo de segurança, certo? Porque tu não quer estar mandando informação para quem não deveria receber aquela informação. Mas os hubs estão bem defasados, dificilmente hoje em dia eles estão em atuação, certo? Então falando sobre o switch, ele, repetindo, ele conecta dispositivos dentro da mesma rede, tá? Então, ou dentro da mesma subrede. E eles trabalham ali na camada 2 usando endereços MACs. Então, por exemplo, um switch não tem a capacidade de interligar a tua rede com a internet, justamente porque ele não tem essa capacidade de interligar qualquer rede. Tá? Switches mais avançados que trabalham, tem alguns switches que são mais avançados que eles trabalham na camada 3 também. Tá? Então, aí eles conseguem sim conectar redes, principalmente ali sub-redes. Tá? Um switch mais avançado acaba também não fazendo tanta função do roteador de protocolo NAT e tudo mais, mas ele consegue trabalhar, por exemplo, com sub-redes. E também tem o conceito de VLANs em switch. A VLAN é meio que uma sub-rede, dá para dizer, só que a sub-rede ela é específica para IP, né, para endereço IP, e a VLAN é mais específica para a camada 2, então para trabalhar com MAC address em si, então é a segmentação mais física, certo? Do que a segmentação virtual, que seria a segmentação de sub-redes. E aí o último dispositivo é o proxy. O proxy normalmente ele atua como um intermediário entre um cliente e um serviço, geralmente web. Então geralmente o proxy trabalha aí na camada 7 do modelo OSI. E acho que eu falei, né, mas o switch trabalha na camada 2, eu falei aqui. E o proxy ele trabalha na camada 7. Então o proxy mais comum é o proxy HTTP, que ele é usado para acesso a sites. Então, por exemplo, né, é muito comum que tu vá, sei lá, tu está usando o PC na tua empresa, e daí tu não consegue acessar um site malicioso, tu não consegue acessar um site de aposta, por exemplo, algum conteúdo que a empresa não quer que tu acesse. Provavelmente tem um proxy fazendo o intermédio dessa comunicação da tua máquina com a aplicação web. Assim que ele identifica que a aplicação web está acessando um site da aposta, alguma coisa assim, ele barra esse acesso. Então o proxy ele é bem utilizado para, né, bastante utilizado para filtrar conteúdo, mas ele também pode ser utilizado para registrar tráfego também, né, do que as pessoas estão acessando, serve para cache também. E em alguns casos também serve para é utilizado para anonimato. E o outro tipo de proxy é o proxy reverso. Esse é mais utilizado não entre cliente e servidor, também é utilizado para cliente e servidor na real, mas mais para quem está do lado não do cliente, mas para quem está do lado do desenvolvimento da aplicação e pelo gerenciamento do tráfego da aplicação, né? E a aplicação eu falo do servidor web, por exemplo. Então, o proxy reverso ele recebe requisições da internet e redireciona para servidores internos. Então, não é que a gente filtra o conteúdo
que o cliente está acessando, mas sim a gente filtra o conteúdo que os clientes estão mandando para nossa aplicação. Pode ser um pouco confuso, mas eu vou explicar aqui um pouco melhor no exemplo de topologia que a gente tem aqui nesse slide. Nesse exemplo de topologia, então a gente tem aqui as estações. Aqui seria então a nossa rede privada, por exemplo. Tem as máquinas. Aí a gente poderia conectar nossas máquinas que estão na mesma rede com o switch. E esse switch conectar com o roteador. Aqui parece um exemplo meio simples, né? Aqui provavelmente o melhor caso seria, como são só apenas 3 máquinas, conectar direto no roteador. Mas quanto mais vai crescendo, né, a quantidade de hosts, aí faz mais sentido usar switches para fazer a segmentação, né, desses hosts, ou até mesmo para ter um número de portas, né, até porque o switch normalmente ele é mais barato que um roteador e consegue ter acesso a mais portas. Então, quando você tem, tipo, sei lá, 80, 100, 120 hosts, aí começa a fazer mais sentido ter switches do que conectar tudo no mesmo roteador, né? Até porque um roteador dificilmente vai ter 80, 100 portas. E portas eu digo no sentido de conectar cabos de rede e não portas, que a gente aprendeu aí nas aulas de protocolos e portas, certo? Aí então as máquinas vão conectar com o switch conecta com o roteador faz a conversão então dos nossos IPs internos e privados para um IP público e o IP público ele acessa então a internet. Tá? E a partir da internet, vamos supor que essa máquina aqui está acessando um servidor web. Para acessar esse servidor web, enfim, a empresa aqui configurou, né, a empresa que controla o servidor web configurou um proxy intermediário, que daí, né, um proxy reverso, que daí faz o filtro dessa comunicação e consegue redirecionar, né, e filtrar, como bem entender, né, esse tráfego para o servidor web. Inclusive ela pode até redirecionar esse tráfego como bem entender. Tá? Então basicamente esse então seria um exemplo de topologia, e o proxy reverso aqui ele pode ser utilizado tanto para segurança, então para dar uma filtrada melhor nesse tráfego, tanto para escalabilidade, já que tu consegue redirecionar aí o tráfego de uma maneira mais controlável, né? Você tem mais controle sobre o tráfego que está chegando no teu servidor web.